Mateus capítulo 28, versículo 16 a 20. Levante sua Bíblia bem alta e diga: essa é minha Bíblia. Eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso o que ela diz que eu posso. Abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar, e nunca mais serei o mesmo. Amém. Mateus 28, versículo 16 diz assim: os 11 discípulos foram para casa, para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Você crê, meu irmão? Vamos orar? Deus, nós entramos na Tua presença agora, Pai, e te pedimos que a Tua palavra venha de encontro às necessidades, do encontro, Senhor, às transformações que nós queremos viver. Vem, Espírito Santo, fala conosco. Vem, Espírito Santo, transforma. Vem, Espírito Santo, abre a nossa mente, traz a Tua visão, o Teu plano para as nossas vidas. Quebra agora e despedaça todo jugo, em nome de Jesus, amém. Hoje eu quero ministrar e falar com você sobre colocar o seu plano em ação, seus projetos em ação. Semana passada eu falei que nós fomos chamados para fazer a diferença, e não para fazer a indiferença, e quando eu estava terminando, não para viver a indiferença, e quando eu estava terminando o culto, indo para casa, o Senhor falou no meu coração: fale a eles sobre pôr os seus planos em ação. Foi interessante porque eu sempre admirei aquelas histórias de pessoas que começaram as coisas sem muitos recursos. Eu não sei se isso te chama atenção, mas para mim me chama muita atenção aquelas histórias que as pessoas vão começando devagarzinho. Gente que foi vendendo bolo um a um e se transformou numa grande doceria. Você admira isso? Gente que começa um projeto e fala assim para mim: olha, pastor, o meu projeto era tão pequenininho que era na garagem da minha casa, mas agora a gente já tem tantos funcionários, tantas pessoas. Isso sempre me chamou a atenção. Uma das histórias que eu lia recentemente e a gente nem percebe é a história do sócio do Steve Jobs. A gente fala muito do Steve Jobs. Steve Jobs, ele foi um camarada que criou, que inventou, revolucionou o mundo, trouxe o mundo para dentro da era da tecnologia, mas ninguém fala do sócio dele, que era o Steve também. Ele era um homem que trabalhava na garagem, ele era funcionário da HP, e ele tinha um sonho, um desejo, de criar um computador que pudesse ser pessoal, você pudesse ter na sua casa. Naquela época os computadores lotavam uma sala. Ele queria fazer transistores pequenos, ele não tinha dinheiro, ele não tinha recurso, ele não tinha como criar um computador, ele era um funcionário. No entanto, ele vai para o fundo da casa dele, pega umas peças de televisão, uns pedaços de teclado, e ele monta uma caixa, que é chamado do Apple II, né? É uma caixa onde aparecem umas letrinhas, e você só consegue escrever umas letrinhas, não tem programa, não tem HD, não tem memória para gravar nada, e ele diz: bom, inventamos o computador. Aí eu pergunto para você: quem compraria uma caixa que só escreve umas letrinhas, que não tem como guardar a memória, não tem como registrar nada, e você diz que isso é um computador? Mas aí aquele homem começou a criar o projeto da vida dele, o sonho da vida dele. E daí começa então a história da humanidade entrar na era da tecnologia. Todos nós aí temos computador na mão, temos iPad, temos tablet, temos celulares, não é assim? Mas porque um homem, no fundo da garagem dele, decidiu que ia fazer um negócio que ninguém queria fazer, que ninguém podia fazer. As grandes empresas diziam que era impossível. Quando eu vejo esse texto de Jesus, me parece que Jesus pega esses discípulos e reúne-os e diz assim: vão por todo o mundo e conquiste o mundo. Conquiste o mundo com a palavra de Deus. Conquiste o mundo com a mensagem. Vão por todo o mundo e ganhem o mundo.
Ganhe o mundo com aquilo que eu mostrei para vocês, com aquilo que vocês viram. Ganhe o mundo e transforme o mundo pela palavra que vocês receberam. Ele coloca esses homens dentro de um projeto muito maior do que talvez qualquer um deles já tivesse vivido na sua vida. Lembra que esses homens eram pescadores, não eram pessoas que eram cultas, e nem tinham todo o recurso. E no próprio texto que nós lemos, onde Jesus está dando a grande comissão, a Bíblia diz que alguns ainda duvidaram. E eu fiquei me perguntando se eu começaria um projeto na minha vida, por exemplo, com pessoas que duvidam. Ou se eu colocaria um projeto na minha vida e colocaria para funcionar com gente, por exemplo, como Pedro, que já tinha negado a Jesus. Ou quando eu não sentisse a unidade, ou não tivesse recursos. Será que eu colocaria algum sonho, algum plano que Deus colocou no meu coração para funcionar com algumas pessoas, e eu reunisse essas pessoas e disse assim, olha, vamos fazer, se eu não sentisse nelas a confiança, a unidade, o recurso, todo o plano, todo o projeto. Não é assim que a gente gosta de começar as coisas? De manhã aconteceu um negócio incrível aqui. Eu falei assim, você que quer casar precisa marcar a data do seu casamento. E a noiva, E o rapaz gritou, 4 de julho. Você acredita? Uma benção. Marcou a data assim, publicamente. O que eu acredito, irmão? É que às vezes nós queremos fazer os nossos projetos, nós queremos dizer assim, ó, Senhor, quando tiver tudo pronto, quando o Senhor escrever tudo, quando tiver todo o recurso, quando tiver todas as pessoas envolvidas. No entanto, Jesus pega esses homens que a gente sabe que estavam duvidando, homens que tinham fugido, homens que tinham deixado ele sozinho, homens que ainda não tinham recebido aquela manifestação do Espírito Santo, e diz para eles, vão, ponha para rodar o seu projeto, ponha para rodar o seu plano, vai por todo mundo, vai conhecendo, vai conquistando, acredita no que eu tenho para fazer na sua vida. E ele solta esses homens dessa maneira, sem muita capacidade, sem teologia, sem treinamento. E eu vou falar, mas pastor, o senhor está maluco, como é que vai soltar a gente sem treinamento? Ele manda eles ir. O treinamento deles foi o discipulado de 3 anos, onde a gente viu várias falhas, vários erros, vários defeitos, temperamentos errados, pensamentos errados, concepções erradas, e Deus fala para ele, na pessoa de Jesus, fala, vai, conquista o mundo, vence. E é isso que eu quero falar para você, meu irmão. Chegou a hora de você tirar os seus planos da gaveta e ir adiante, conquistar o mundo e vencer, e fazer o que Deus está mandando você fazer no seu coração. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Muitas vezes nós gostamos de teoria. Eu tenho uma experiência engraçada que um pastor que eu tive, eu encontrava com ele tinha uma editora, e eu encontrava com ele numa feira de livros todo ano. Eu ia lá ver a feira dos livros, né, de teologia, e encontrava ele na editora. E ele falava para mim assim, cadê seu livro? Não, eu estou com uma ideia de livro aqui, eu estou pensando em escrever, e aí eu contava toda a ideia do livro. Foi o primeiro ano. Olha a vergonha que eu passei. Escute. Segundo ano, encontrei com ele de novo. Cadê seu livro? Não, você não sabe, está tudo aqui, eu estou com uma ideia, eu vou escrever sobre isso. Ele, Quando você escrever, você me mostra. Eu disse, amém. Não, vou escrever. Terceiro ano, 3 anos depois, na mesma feira, encontrei, ô pastorzão, que saudade de você, cadê seu livro? Então, pastor, estou com uma ideia de escrever. Ele me parou assim, foi chato, magoado, saí de lá magoado. Ele me parou e falou assim, você já me falou isso tudo, eu já sei o que você quer escrever, a questão é se você escreveu. Eu escutei uma musiquinha atrás, pó. Quantas pessoas você conhece que vivem teorizando? Essa pregação, eu sei que não é uma pregação que a gente gosta não. Eu também não gosto não, mas eu falei com Deus e eu senti no meu coração, Deus falando comigo que eu tinha que pregar, porque algumas vezes nós não enxergamos que a mudança que Deus quer fazer na nossa vida vai começar quando colocarmos os nossos projetos em ação. Deus não abençoa a inércia, Deus abençoa a atitude, meu irmão. Na inércia, parado, não tem bênção de Deus.
Se você quer viver milagre de Deus, você tem que pôr o pé na água, tem que descer do barco, tem que bater na porta, tem que entregar o que tem para que haja multiplicação. E se você crê, diga glória a Deus por isso, meu irmão. Deus não abençoa a inércia. Povo de Deus, a bênção de Deus está sobre as nossas vidas, mas nós temos que colocar os projetos e os planos de Deus em ação. O dia que você chegar assim e falar assim, eu vou fazer, e começar a ir na direção daquilo que Deus tem colocado no seu coração, Ele enviará o recurso, Ele enviará as pessoas, Ele enviará a capacitação, Ele enviará o dom sobrenatural, quando você colocar o seu projeto em ação, meu irmão. Às vezes as pessoas olham para mim e falam assim, pastor, minha vida está parada. Mas eu pergunto para você, Deus está parado? Responda para mim. Deus está fazendo algo hoje? Quantos creem que Deus está fazendo algo hoje? Deus está fazendo algo aqui em milhares de igrejas que estão reunidas hoje. Você crê nisso, meu irmão? Deus não está parado. Há lugares que estão havendo curas, e aqui eu creio que Deus está fazendo curas. Mas nós temos que tomar uma decisão. Colocar o nosso plano em ação. A Bíblia diz uma história fantástica que eu acho incrível, porque ela é rica em detalhes, da mulher do fluxo de sangue. Se você conhece a lei de Moisés, você sabe que uma mulher que tinha fluxo de sangue não podia tocar numa outra pessoa. Ela tornaria aquela pessoa impura. Se você sabe e conhece a lei de Moisés, você sabe que se uma mulher intencionalmente tocasse uma outra pessoa, ela poderia ser apedrejada por estar poluindo ou destruindo a santidade da outra pessoa. E aquela mulher, ela tem um plano. Ela fala, se eu tocar na orla das vestes, eu vou ser curado. E ela vai, e tem uma multidão esbarrando em Jesus, e tem uma multidão empurrando Jesus, e eu fico imaginando aquela mulher, na minha concepção, quietinha, passando por todo mundo, tentando chegar mais perto, não é? E quando ela tem aquele plano que ela fala, eu vou tocar só na orla das vestes, e quando ela põe o plano dela em ação, e toca em Jesus, Jesus olha para ela e para trás e diz, quem me tocou? Os discípulos não entendem nada, está todo mundo te esbarrando, Jesus, está todo mundo te batendo, como é que o senhor pergunta quem te tocou? Ele diz, porque de mim saiu virtude. Se aquela mulher não tivesse colocado o plano dela em ação, ela não teria vivido o milagre que o Senhor tinha na vida dela. Hoje a palavra de Deus para mim é muito clara, meu irmão. Era um tempo onde os discípulos estavam vivendo de transição. Jesus está de partida. Jesus olha para aqueles homens, ele tinha acabado de ressuscitar, alguns não estão entendendo nada, e ele coloca no coração deles um alvo audacioso. Ele diz, ide por todo o mundo. Eu acredito que nós como igreja estamos no projeto de Deus de mudar o mundo. E quando eu digo isso, não pense que eu estou pensando em mudar o mundo no sentido globo. Eu penso que nós estamos mudando o mundo de pessoas. Eu olho para irmãos aqui, eu vejo que quando a salvação entrou na família dele, ele mudou o mundo da família dele, ele mudou o mundo dos filhos dele. Hoje de manhã tinha um irmão aqui muito querido nosso, que ele ficou numa clínica de recuperação. E quando ele ficou lá, um dia ele estava meio que surtado na clínica, e ele falou, eu vou pegar um machado e vou dar na cabeça de um pastor. Como eu sou solidário à classe, eu sei o que aquele pastor sofreu. Já tive gente que quis dar uma machadada também em mim, não assim literalmente, mas... E ele pegou o machado e foi para cima do pastor, e o pastor começou a orar por ele, e começou a clamar pela vida dele. Ele se converteu, ele é obreiro aqui na nossa igreja, ajuda muita gente aqui, ele é um homem transformado por Deus. A bênção e a mudança na vida dele aconteceu na vida dele, mas aconteceu na família dele, aconteceu na casa dele, aconteceu com as filhas dele, aconteceu com os parentes dele, aconteceu com você, que nunca mais vai ser assaltado por ele. Você pode dizer glória a Deus por isso, querido? Mudou o mundo de uma pessoa, mudou o mundo de muita gente. Deus nos chamou para mudar o mundo, não para viver em inércia. Deus fala no meu coração que é tempo de você levantar o teu projeto, o teu sonho, o teu desejo de colocar em prática. Ele espera, querido, que a gente coloque em prática. Ele esperava que os discípulos ganhassem o mundo. E eu vou dizer uma coisa para você. Se eu fizesse parte dos discípulos de Jesus,
Eu, como sou uma pessoa que tem um lado meio crítico, que eu estou orando para Deus me libertar, eu ia olhar e falar assim, esse aí não dá não, Jesus, esse aí não dá não. Com esse aí não vai dar, mudar o mundo com esse não vai dar. Mas sabe o que eu aprendo? Deus usa quem está disponível, Deus usa quem coloca um desejo no coração e fala assim, eu quero ser usado por Deus. É você que Deus vai usar, meu irmão. Sabe, uma coisa que a gente tem aqui na Aquiles, que é muito engraçada, que a gente fala aqui é o seguinte, deu a ideia, como é que é, pessoal? Deu a ideia, faz. Aqui na Aquiles é assim, deu a ideia, faz. Cuidado com a ideia. Tem gente que não quer nem mais dar ideia, porque sabe que vai ter que fazer. Mas deu a ideia, faz. Por quê? Porque muitas vezes nós não percebemos que o Espírito Santo vai colocando um projeto, um plano no seu coração. Tem gente que é apaixonado por idosos, e aí chega para nós e fala assim, pastor Klaus, nós temos que ter um projeto por idosos. Eu digo amém, nós temos que ter um projeto por idoso. Mas às vezes ele não enxerga que Deus está levantando ele para o projeto com o idoso. Você crê no que eu estou dizendo? Eu vi uma história que havia um concílio de pastores, e eles estavam reunindo a igreja para uns projetos, e um pastor levantava, e estavam preocupados com as coisas da igreja, estavam preocupados com os problemas da igreja, e um dos pastores levantava em toda a reunião e dizia assim, vamos orar pelo Egito. E aí todo mundo, Egito? E todo mundo falando das contas, das reformas. Na outra reunião, pastor, nós temos que orar porque as pessoas não estão se batizando, vamos clamar. E o homem levantava, e vamos orar pelo Egito. O pastor lá, tá bom, vamos orar pelo Egito. Passava uma semana, outra reunião, olha, nós vamos fazer isso, fazer aquilo. O homem levantava, vamos orar pelo... É isso aí. E aí um dia o pastor ficou bravo. Olhou para aquele homem e disse assim, irmão, você não está entendendo que Deus está falando com você, que Ele quer usar você para resolver o problema do Egito? E que Deus não está falando com mais ninguém aqui sobre o Egito, ninguém sabe nem o que está acontecendo no Egito, só com você. E essa é uma lição que eu aprendi na minha vida. Às vezes Deus coloca uma urgência dentro do nosso coração, e está falando com você. E Deus está falando com você. E aí a primeira pessoa que você lembra é de mim. E eu sei por quê. Você fala, olha pastor, só tem que se preocupar com o Egito. E Deus não falou nada de Egito para mim. E eu faço, como eu não pensei isso antes? O Egito? Mas Deus está falando com você, meu irmão. Ele está dizendo para você, olha, eu quero mudar o mundo através da tua vida. E quando você muda o mundo, é como jogar uma pedrinha na água, e ela faz aquela bolinha primeira, sabe? Depois a bolinha segunda. Sabe o que eu estou falando? Vocês estão com uma cara que está... Aí você faz, tem uma terceira, aí depois tem uma quarta, e uma quinta, não é assim? Aquela primeira bolinha é aquela pessoa que você tocou. Mas aquela pessoa vai tocar uma outra grupo de gente que você não pode ter acesso. E aquele grupo de gente, você pode dizer glória a Deus, porque você entende esse mistério, meu irmão? Você entende esse mistério? Vai tocar um outro grupo de gente. E aquele grupo de gente vai tocar um outro grupo de gente. E você, sem saber, você está mudando o mundo ao teu redor. Eu quero dizer que você, querido, que Deus quer usar a sua vida, põe os seus projetos em ação. Se você crê, levanta a mão para o alto, dá um glória a Deus nesse lugar, meu irmão. Aleluia! Agora, esses homens, eles não tiveram o último curso de abordagem evangelística 3.0 e nem tiveram, eu não sou contra cursos, eu não sou contra treinamentos, eu não sou contra discipulado, nós temos na igreja, mas às vezes, irmãos, vou ser sincero para você, me perturba a quantidade de discipulados e treinamentos que as pessoas querem fazer nos dias de hoje sem fazer nada. Pronto, falei. Meu papai falava uma coisa para mim assim, o importante não é o que você sabe, filho, o importante é o uso que faz daquilo que sabe. Tem camarada aí que conhece o livro do Apocalipse inteirinho. Outro dia me peguei fazendo uma coisa incrível, nós somos a geração da informação, né? Queremos conhecer tudo, queremos saber de tudo. Aí outro dia eu estava aprendendo pela internet, pelo YouTube, como consertar o portão da garagem. Irmão, eu tenho certeza que eu jamais vou consertar um portão de garagem. Mas eu estava lá, assistindo o curso, passo 1, passo 2. Outro dia, não, Deus falou comigo, porque a gente precisa ter uns revelação de Deus assim, né? Eu estava aprendendo como fazer morango no glacê, sabe aquele negócio, merengue. Aprendendo merengue, irmão. Falei, quando que eu vou fazer um merengue na vida? Quando, Lu?
Ah, passa para a Thalita vai fazer. Não vou fazer, mas a gente é a geração que quer saber tudo, quer ter conhecimento de tudo. E Deus fala no meu coração, fala no seu coração, que aquela ideia, aquele projeto que Ele tem na tua vida é para você colocar em prática, que você tem que sair, da inércia, tem que entregar um pouquinho que está na tua mão, tem que dizer, Deus está aqui, ó, eu vou usar. Porque é esse pouquinho que às vezes está no fundo da tua casa, no fundo da garagem, que você está fazendo lá sozinho. Deus vai trazer sobre você uma unção de multiplicação, uma unção de transformação, querido, uma unção que vai crescendo. Eu olho para a minha vida e eu vejo que quando Deus falou para mim assim, vá, comece a pregar. E eu comecei a pregar na garagem da minha mãe. Irmão, eu saí de seminário, não conta para ninguém isso, tá? Eu fico triste quando alguém conta isso, porque magoa. Eu saí do seminário, e no seminário eles falavam assim, pregação é o seguinte, introdução, ponto 1, tese, ponto 2, antítese, nem sei falar, ponto 3, sua abordagem, né, o seu fechamento, nem me ajuda gente aí, ponto 4, conclusão, acabou, falei, está feito, sou o maior pregador de São Paulo, deixa comigo. Já sei fazer introdução, ponto 1, ponto 2, ponto 3, sermão de 3 pontas, ainda falava, coisa linda, sermão de Pedro era um sermão de 3 pontas, aprendi tudo isso, fui pregar, primeiro dia, então, né, Jesus, né, estava com discípulos, né, e aí ele ressuscitou, né, então, esqueci, peraí, volta, não existe plano, então, aí, né, eu achei que apertava o play, meu irmão. A gente vai aprender com a experiência, com o tempo. Quero dar a você 10 dicas aí, como você pode colocar o seu plano em ação. Diga comigo assim, chegou a hora. Vou mudar a minha vida. Você crê nisso? Noiva, olha para ele agora e fala, marca a data, essa é a hora. Você não vai ter uma segunda oportunidade, noiva. Você está paquerando alguém, agora é a hora, meu irmão. Já olha para ela e fala assim, é hoje, vou pôr meu plano em ação. Eu fiz isso uma vez. A Luciana, uma vez só porque eu sou casado há 22 anos, né? Graças a Deus. A Luciana vinha descendo as escadas assim, eu falei, vou pôr meu plano em ação. É nóis. Já contei o fiasco que foi? Levei ela para sair. Era tesoureira de uma empresa, todo cheio, né? Não, eu vou, 19 anos, né? 18 anos, tesoureiro de empresa já e tal. E eu falei, não, vamos jantar fora. Levei num lugar bem bacana lá em Perdizes e tal, lugar da moda. Cheguei lá, primeiro fui passar no banco. Pus o cartão assim, na época não tinha cartão de crédito. Fui passar no banco assim, para sacar um dinheirinho no caixa eletrônico. Pi. 0. Peguei o cartão da conta da minha mãe, que eu tinha conta na época da minha mãe, era conjunta, falei, sempre tem um dinheirinho lá, coloquei o cartão da minha mãe, pus o nome, escondi, estava escrito Letícia, escondi. Aí pus o nome, puxei, conta da minha mãe, pi, 0. Ela bateu no meu ombro assim e falou assim, deixa que eu pago. Diga aí, chegou a hora de você pôr seu plano em ação, meu irmão. Sem dinheiro, sem condição. Algumas pessoas são pessoas de ideias, muitas ideias e pouca ação. Você conhece gente assim? Gente que fica contando, não, eu tenho uma ideia, eu vou construir um aparelho, eu vou fazer um negócio, tive uma ideia. 10 dicas. Deus tem colocado um projeto no seu coração? Quantos aqui tem algo que gostaria de mudar na sua vida, na sua casa, na sua família? Levante sua mão aqui, bem alto aqui, ó. Agora, você crê que vai começar agora, até dezembro, a gente vai ver o fruto disso, querido? Você crê nisso, meu irmão? Essa semana eu tive uma experiência abençoadora. A Verinha é professora aqui de natação, e ela mandou eu ir de moletom e calça moletom e blusa moletom nadar. Já nadou? Já? Eu falei, crente que é crente, nada de roupa, pessoal. Entendeu? Crente que é crente, nada de roupa. E aí eu fui. Crente que é crente, nada de roupa.
Não, deixa comigo. Deixa comigo, velhinha. Tá! Um peso. Misericórdia. Aprendi uma coisa nessa lição. Mais do que natação. A gente precisa tirar o que está pesando na nossa vida para a gente poder deslizar no mar, no oceano do Espírito, meu irmão. Você crê nisso? Você precisa tirar o peso, querido. O peso está dizendo aí que você tem que ficar parado, que você não pode fazer os seus projetos. Tira esse peso da tua vida, meu irmão, para que Deus possa fazer você deslizar. 10 dicas. Por que 10? Para você saber a hora que eu vou terminar o sermão. Só por isso. Podia ser 7, mas é 10 para você saber. Primeiro, o mais difícil do começo é começar. Simples assim. O mais difícil do começo é começar. A gente tem que começar. Você tem uma ideia? Eu não sou contra planejamento estratégico, eu acho que é muito importante. Eu não sou pronto a fazer, fiz teologia, não sou contra nada disso. Mas eu já vi muita gente que começa estudando e não começa o projeto. Você precisa começar. Se o teu projeto é algo que você envolve a sua família, você tem que começar. Tem um irmão aqui que eu acho tremendo, ele queria comprar um apartamento. Ele não tinha dinheiro. E ele ia todo domingo, depois do culto, lá no condomínio, ele falou, eu vou morar nesse condomínio aqui, ó. Doido, irmão, gente doida. Porque ele ia lá e falava assim, tem apartamento aí? O camarada falou, tem não. Ele falou, tá bom, quando tiver você me avisa, viu? Eu vou comprar um apartamento aqui. Eu não tenho dinheiro. Fala, pô, mas Deus vai me dar. Doido. Não é? Aí no outro domingo ele ia lá. Tem apartamento? Tem não. Eu vou comprar um apartamento aqui, você sabe, né? Deus já falou com o meu coração que é aqui que eu vou morar. Deus vai me dar. O homem, Foi durante acho que 3 meses, mais ou menos, todo domingo lá. Ficou amigo do porteiro, ficou amigo do zelador, todo mundo já conhecia. Ô, você chegou! É? Um dia o homem falou assim, olha, quando aparecer um apartamento aqui bom, eu vou falar para você. Apareceu. Hoje ele mora lá. Ele comprou o apartamento lá. Eu aprendo uma lição, meu irmão. A gente tem que começar. Tem que ir na direção do nosso projeto. Quer viver uma grande história com Deus? Começa. Quer ver multiplicação? Faz aí o pão para o profeta. Não foi assim que a mulher fez? E a multiplicação aconteceu na vida dela. Ponha o teu projeto para começar. Segunda dica. Ninguém jamais vai conseguir um sucesso simplesmente planejando. Se o teu noivo está falando assim, nós temos que planejar bem esse casamento. Hoje eu descobri por que de manhã tinha uns meninos bravos comigo. Agora. É porque eu fui cumprimentar um casal e a moça estava assim, pastor, que benção essa palavra. E o menino assim, foi bom. Eu entendi. Se você só ficar planejando, não vai ter sucesso. Você precisa ir na direção. Muitos de nós temos muito planejamento, mas não temos força. É importante planejar? É, mas planejamento não é previsão do futuro. Você só vai poder saber quando você começar. Tem coisa que você vai aprender quando você fizer. Terceiro, não fique só testando, 1, 2, 3. Tem gente que é assim? Eu sou assim. Quando eu quero fazer alguma coisa aqui na igreja, eu estou melhorando, Jesus está me corrigindo. Eu fico testando. E aí, o que você acha? Vamos fazer um culto com cordas? Aí o camarada fala para mim, não, isso é muito brega, cordas, música clássica, eu não curto. Aí eu vou para outro. E aí, vamos fazer um culto com cordas? Legal. Chega uma hora que você não faz nada. Porque um fala que é ruim, outro fala que é legal, um fala que é benção, não é? Se você quiser ficar só testando, você não vai fazer. Você precisa tomar uma decisão. Agora, o quarto é o que eu acho que mais pega em todo mundo. Não se preocupe em passar vergonha. Não pega isso? O que é vergonha que eu estou dizendo? O pastor está te dando uma oportunidade. Você vai falar em público. É a primeira pregação sua. E você acha que vai ser tremenda. Irmão, eu passo vergonha até hoje. Às vezes eu vou para casa, pergunta para minha filha, cadê a Laís? Semana passada ela falou assim, eu não aguento mais você dizer, quando vai para casa, que não devia ter falado essa frase. Você falou e acabou. Eu falei,
Eu falei, mas eu não devia ter falado. Ela falou, falou. O problema é seu. Eu entendi o que ela disse. Você entende? Às vezes a gente não quer passar vergonha. Não é? Tem medo de que as pessoas riem dos nossos erros, dos nossos fracassos. A vez que eu fui liberto da vergonha, foi quando eu fui num programa de televisão, e aí tinha 2 teólogos discutindo comigo, e o programa de televisão mudou o tema. Eu cheguei lá, eles falaram que era uma coisa, que eu concordava, e no meio o apresentador percebeu que não ia dar muito ibope aquele tema lá, ele jogou um outro tema, e jogou no meu colo a batata quente. E os 2 teólogos vieram em cima, pá, e pá, eu me senti assim naqueles videogames, sabe, alvo livre, pá, 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 eu só assim. Aí eu fui dar uma desperto. Falei, vou dar uma desperta. Falei, vou dar uma tirada aqui para dar risada e parar de apanhar, que eu estava apanhando dos 2 lados, de todo mundo, do apresentador e tal. E aí falei uma frase lá, que eu não vou repetir, porque também não vou, né, errar 2 vezes. E aí, né, vou errar 2 vezes. Não. Eu falei o seguinte, que teologia tinha até no Faustão. E eu vou explicar por quê. Teologia é a concepção e o estudo que nós fazemos de Deus. Toda vez que você diz Deus é assim, se você abre o jornal Estado de São Paulo e aparece lá, porque alguma coisa que se refere a Deus, ali está. Se você assiste uma novela, por exemplo, sei lá, agora não sei, não assisto novela, mas que tem algum fundo espiritual, está falando de teologia. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? É uma teologia que não é a nossa, mas é. Eu quis dar uma desperta, sei lá. Aí entrei no YouTube, aí estava lá os comentários do programa. Deus me libertou esse dia, irmão. Você vai ver. Aí estava assim, nossa, esse pastor que falou isso era o outro. Nossa, ele viajou, ele errou e tal, e era o outro. Falei, oh glória, aleluia, aleluia. Aí embaixo falou assim, e esse de branco aí, que era eu, é um idiota. A primeira vez que você é chamado de idiota, você nunca mais esquece, meu irmão. É libertador. Às vezes a gente tem medo de passar vergonha, não tem? E vai passar vergonha de qualquer jeito, se você fizer, não fizer. Se fizer bem, bem feito, vão falar que você está querendo fazer demais. Então não tenha medo de passar vergonha. Diga aí, eu não vou ter medo de passar vergonha por lutar pelos meus planos. Você pode dizer glória a Deus por isso, querido? 5. Essa parte vocês cortam, tá bom? Não põe na TV, não. Faça o melhor que puder. Haverá bastante tempo para aperfeiçoamento. Concorda com essa frase? Às vezes a gente quer tudo planejado, pronto, mas a gente não consegue. A gente tem que fazer o melhor que a gente pode e depois a gente vai aperfeiçoando. A gente vai aprendendo. O tempo vai ensinando. A prática vai te ensinando. Algumas pessoas querem fazer tudo perfeito. É verdade que quando a gente faz o melhor que a gente pode, isso vai trazendo credibilidade. Fazer coisas ruins quebram a credibilidade. Mas muitas pessoas não entendem que o aperfeiçoamento vem no tempo. Você vai aprender a cantar, você vai se dedicar e precisa se aperfeiçoar com o tempo. Teu projeto vai acontecer, teu sonho vai sendo aperfeiçoado, o atendimento, a forma, tua empresa, com o tempo. Algumas pessoas querem que as coisas saiam perfeitas no começo, e às vezes não tem, por isso não fazem. 6. Sabe o que impede a nossa atividade? É a idealização. Se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, se eu pudesse isso, se eu tivesse essa condição, se eu tivesse pessoas, se eu tivesse recursos, se eu tivesse gente, se eu tivesse espaço. Eu aprendi uma lição na minha vida. Usa o que você tem nas suas mãos. E se você não tem nas suas mãos, dica do pastor, peça emprestado, mas depois devolva. Entendeu o que eu disse? Você quer montar um negócio? Não tem tudo. Tem alguém que tem e não está usando? Pega emprestado, experimenta e depois devolve. Às vezes você não tem todo o recurso. Mas a idealização é você ficar sonhando.
Não, porque se eu tivesse uma pessoa, põe o pé na água, meu irmão. Uma das coisas que eu acho na Bíblia interessante é o milagre de Pedro andando sobre as águas. Porque todo mundo olha para Pedro e fala assim: não, meu irmão, Pedro não teve fé, Pedro afundou, Pedro duvidou. Onde estavam os outros 11 discípulos? Aonde? Sentado no barco. Não é? Sentado no barco. Só 2 pessoas andaram sobre as águas, Jesus e Pedro. Os outros anjos falaram assim: sabia que ia afundar. Tinha certeza que não ia dar certo esse projeto. Eu prefiro ser aquele que desce do barco e passa pelo risco de afundar, do ser aquele que fica assistindo sentado no barco e diz: vendo a vida passar. Quem é você? Qual desses 2 você é? Desce do barco? Você pode dizer glória a Deus por isso também, meu irmão? A gente diz: Pedro não teve fé, mas ele desceu do barco. Verso 7. Ponha alvos audaciosos na sua vida. Meu irmão, você precisa ter alvos audaciosos. Ninguém pode fazer mudanças grandes na sua vida com timidez. Coloque alvos grandes. Eu tenho um alvo grande aqui. A nossa reunião de 6 horas de oração vai tomar o templo inteiro. Nós vamos chegar a meia hora. É um alvo audacioso, meu irmão. É audacioso. Fazer você chegar no horário ainda meia hora mais cedo é um desafio incrível, gente. Era uma piada agora. Essa não foi boa, né? Não foi não, né? Chegar meia hora mais cedo, Deus tremendo. É um alvo audacioso. Danilo, é um alvo audacioso. Mas eu creio que Deus pode fazer. Você não crê, meu irmão? 8. Encontre parceiros. Uma coisa que eu acho interessante é que todas essas histórias de sucesso, haviam pessoas que estavam juntos, que eram parceiros com personalidades diferentes. Quando você lembra, por exemplo, que eu falei do Steve Jobs, mas na minha palavra você tem o Steve que constrói os aparelhos. Quando você olha, por exemplo, essas grandes startups do dia de hoje, você vê que tem lá uma pessoa que aparece na mídia, mas tem um outro pensador trabalhando. Eu aprendi na minha vida que quando você tem um ideal na sua vida, um desejo no seu coração, e você divulga. Às vezes aqui na frente tem o pastor Eduardo, que ele está querendo montar um projeto de pregação, está querendo mostrar um ministério. Lá no fundo está a Kelly, lá, querendo fazer a mesma coisa. Eles estão em diagonal aqui, quase separados, mas Deus fala no coração dela, Deus fala no coração dele. E quando você apresenta o projeto, pessoas aparecem com o mesmo ideal, o mesmo desejo, e você encontra parceiros. Você crê nisso? Por quê? Às vezes a gente guarda nossos projetos no nosso coração. Você tem que falar deles. Tem que ter vergonha de falar, não ter vergonha de falar. Eu tenho um projeto aqui, o ano que vem, você vê umas cadeiras sobrando, eu sei que você está pensando, o pastor está com mania de grandeza, eu vou fazer uma galeria ali, vai caber mais 250 pessoas, porque eu aprendi que a igreja tem que ter 30% de lugar vago se quiser crescer, senão não cresce. E tem gente que fala assim: pastor, mais 250 lugares para quê? Está sobrando espaço aqui. Eu creio que até o final do ano não vai sobrar cadeira no culto da noite nem de manhã. Alguém quer ser meu parceiro? Quantos querem ser meu parceiro aqui nesse projeto? Glória a Deus. Você precisa ter um parceiro. Aqui na Aquiles é o seguinte: eu tenho minhas ideias megalomaníacas e o Babi executa. Assim é fácil. Era uma piada, Babi, também para você, mas não rolou, né? Então, eu falo: vamos fazer uma galeria. Ele fala: meu Deus. O Babi está tão traumatizado que quando eu chego aqui e falo: Babi, ele fala: para, não. Mas eu acredito muito, meu irmão, que nós precisamos de parceiros para fazer os nossos projetos. E tem gente que tem o mesmo ideal que você. Quer ver um exemplo? Quantos gostariam de ter um ministério com idosos aqui? Levante a mão, quero ver. Põe a mão. Fique de pé só um minuto, por favor. Por favor, não tenha vergonha. Ministério com idosos, por favor. Ministério com idosos. Só idosos. Bom, nós já temos ali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 irmãos. Pode sentar, queridos. Quantos gostariam de ter um ministério no orfanato, abençoar orfanato? Fique de pé, quero ver aqui. Fica de pé. Você imaginava, Renata, que a Lai tem um desejo de fazer a mesma coisa que você? E o Obama? Daniel, desculpa, Daniel.
E o Hélio? O Hélio você conhecia, não é? Não? Vocês não se conheciam? Meu Deus. Amém. Pode sentar, queridos. O que eu acredito, meu irmão, é que quando você dá um projeto no coração das pessoas, tem o mesmo projeto. Por quê? Porque Deus vai falando no coração das pessoas. Você entende isso? Quantos gostariam que aquilo estivesse um ponto de pregação lá perto de Taipas? Levante a mão, quero ver. Não, mas aí vocês não podem ficar lá que a igreja murcha aqui, né, irmão? Deixa eu ver quantos aqui, levante a mão. Meu Deus, não, vamos mudar o bairro, rápido. Aleluia. Versículo 9, não, versículo não, ponto 9. Podemos passar todo o tempo aprendendo sem fazer nada. Sem fazer nada. Gente que quer aprender e não quer fazer nada. Escuto aqui na igreja e falo assim, não pastor, eu preciso agora fazer só mais um curso, eu preciso me formar mais não sei o quê, eu preciso fazer mais não sei o que lá, quando eu tiver, não, porque eu preciso fazer um treinamento sobre evangelismo 3.0. Irmão, prega a palavra. Deus vai lhe capacitando. Muito conhecimento sem fazer nada não vai trazer resultado. Quer ver uma coisa? Muitos maridos aqui, Deus tem falado no coração deles que tem que agradar suas esposas. Posso ouvir um amém das mulheres? E ele tem tudo planejado. E ele fala para ela, que nem eu, faz mais ou menos 22 anos que eu falo que eu vou levar a Luciana num restaurante aqui de São Paulo. A menos de 15 quilômetros. Está tudo planejado, meu irmão. 22 anos. Vai chegar uma hora que a tua esposa vai olhar para você e falar assim, para de falar, não fala mais desse restaurante aí. Você entende isso? Você tem um projeto, tem um desejo, tocou seu coração de trazer uma rosa, traga uma rosa. Tocou teu coração de elogiar, mandar um WhatsApp elogiando, manda um WhatsApp, meu irmão. Põe o seu plano em ação, planos pequenos. 10, termino. Só vive o sobrenatural de Deus quem põe o plano em ação. Vou perguntar sinceramente, quantos gostariam de viver o sobrenatural de Deus na sua vida, querido? Ponha o plano em ação, é nessa hora que Deus começa a entrar com providência. Só vive sobrenatural. O Espírito Santo, eu creio nisso, ele vai derramando, ele vai trazendo pessoas, ele vai suprindo conforme a demanda, ele vai trazendo recursos quando você põe o projeto em ação. Ele vai te capacitando. Eu tenho uma experiência interessante, que eu vim de uma igreja que não era comum expulsar demônio. E quando eu comecei a Quírios, a gente resolveu, muito sábio, muito inteligente, alugar um antigo centro espírita para fazer a igreja. Você não entendeu? Um cara que nunca tinha expulsado demônio, alugou um antigo centro espírita para fazer a igreja. Foi um planejamento total. Um planejamento de marketing, assim. Mas foi uma benção, aprendi muita coisa lá. Quem era de lá lembra disso, né, que eu estou dizendo. E tocava a campainha todo dia, porque naquele lugar as pessoas iam lá buscar mantimento, as pessoas iam buscar passe para o céu, para essas coisas. E aí, as pessoas tocavam a campainha, eu, pastor novo, abria a porta, pois não, pastor, eu não sabia que era o pastor, nome esquisito de igreja, alguma coisa, Quírios deve ser um nome de algum, né? Então, aí tocava a campainha, e aí falava assim para mim, verdade, falava assim, eu vim aqui buscar um passe. E aquilo era todo dia. Está aí a pastora Déia, a pastora Anderson que lembra disso, Irene deve lembrar, Lupe, né? Está todo dia. Um dia eu me invoquei com esse negócio. Falei, para um pouquinho, Deus tem um motivo para isso, não tem motivo para eu estar aqui. Aí tocava a campainha, eu vim buscar um passe, pode entrar. Ah, pode entrar. É. Eu falava assim para ele assim, eu vou dar um passo para você para o céu. Aí ele falava assim, eu não quero morrer. Lembram disso? Eu não quero morrer. Eu falei, não, não vai morrer não. Você vai ter que aceitar Jesus, porque o passe é para o céu, é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aí eu tive uma surpresa. Eu ia orar pela pessoa assim, e aí eu ia orar, e o Senhor falava no meu coração, esse é presbítero. Aí o Paulo parava assim, paz do Senhor, meu irmão. Aí o camarada,
Tomava um susto. Eu falei, você é presbítero de que igreja? Ele, sabe, tipo pegadinha, né? Mas foi ali que eu aprendi a ver libertação, ver cura. Me lembro uma vez, um camarada entrou, ele estava cheio de demônio. Ele tinha uma mão maior que a do Beza, meu. A mão do Beza é grande, enorme assim. Assim uma pá. Eu não sei se o Anderson lembra desse homem. E ele chegou lá e eu venho aqui buscar Deus, não sei o que e tal, e daqui a pouco já enrola a língua e já cai no chão. E eu falei, vamos orar para esse homem aí. E o homem começou a fazer assim com a mão, fechar a mão assim. Eu falei, meu Deus, se aquela pá pegar no meu rosto, não vai sobrar nada, irmão. Mas Deus vai nos ensinando e aprendendo na autoridade. Fiquei esperto. Quanto maior é o camarada, mais rápido punha de joelho. Tenta dar soco de joelho. Você vai aprendendo. Ele vai tentar dar soco de joelho, não tem mobilidade nas pernas, né? Deus vai trazendo o quê? Capacitação, experiência. Você crê nisso, meu irmão? Mas você tem que pôr os teus dons em ação. O Espírito Santo fala no meu coração, fala no seu coração nessa noite. Pega esse projeto que está engavetado, abre a gaveta e fala, vou começar, vou divulgar, vou falar, vou compartilhar. Porque tem gente que tem o mesmo projeto que você e está esperando um companheiro que nem você para pôr esse projeto em ação. Você recebe essa palavra hoje na sua vida?